Olá, boa noite a todos, graça e paz. Mais uma quinta-feira, mais um tempo de nós estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, para orarmos e principalmente para adorar a esse Deus tão poderoso. Vamos estar orando para nós iniciarmos esse tempo. Querido Jesus, nós te louvamos, Deus, pela tua maravilhosa graça, Senhor, que se derrama sobre nossas vidas e que em todo tempo, Deus, podemos sentir a tua bondade, o teu amor e a tua fidelidade, Pai. Deus, nós te louvamos porque tu criaste todas as coisas, porque tu fizeste de uma maneira tão maravilhosa este mundo perfeito para nós, para que pudéssemos desfrutar, Senhor, do melhor que há aqui nessa terra. Pedimos, Pai, as tuas bênçãos sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, né? Que gostoso, hoje eu posso ter meu filho aqui em casa comigo e a gente poder cantar junto, louvar a Deus, né? Boa noite para Beth, para Lena, para Anitta, que estão sempre assistindo, né? Que Deus abençoe cada um de nós nesta noite, né? Como é especial poder parar um pouquinho para estarmos orando juntas, né? E estarmos lendo a palavra de Deus. E o texto hoje que eu quero meditar, ele se encontra em Mateus, o capítulo 6, o versículo 30, que diz assim: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Boa noite para Fran, para Gessé, para Ana, para o Davi, para o Caleb, sejam todos bem-vindos. Aqui a palavra de Deus está se referindo àquilo que nós chamamos de que Deus criou todas as coisas. A palavra diz que Deus fez todas as coisas. E se Deus cuida das árvores,
se Deus cuida das plantas, se Deus cuida das aves do céu, imagine quanto mais homens que Ele nos fez semelhantes a Ele, né? Então, as nossas motivações hoje pelas coisas, boa noite para Terezinha lá em Videira, seja bem-vinda. São motivações muito egoístas. Aí nós não conseguimos ver a beleza, a santidade e o poder de Deus sobre nossas vidas. Porque as nossas motivações fazem com que nós não nos importemos com as outras pessoas. Hoje nós pedimos para o Senhor, pedimos nas nossas orações somente coisas para as nossas vidas. Nós não nos importamos com os outros. Os nossos desejos da carne, muitas vezes, elas são desejos errados, que nos levam a pecar, que nos levam a fazer a vontade do inimigo, que nos levam a fazer os desejos só do nosso coração. E a palavra diz que o nosso coração é enganoso, né? Boa noite para o Paulo Andrade, seja bem-vindo lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Os nossos desejos da nossa carne, os nossos desejos egoístas, nos levam a não pensar nas outras pessoas, né? Então, nesse mundo que nós vivemos, assim, parece que ninguém mais quer estar realmente perto do Senhor. E aqui em Mateus, Jesus está dizendo assim, ó, que se Deus, ele veste a erva daninha lá do campo, que hoje está linda e maravilhosa, mas amanhã ela é cortada e ela é jogada fora e não serve para mais nada. Imagine os cuidados que o Senhor tem para a nossa vida, né? Então nós precisamos resistir aos desejos do nosso coração. Nós colocamos às vezes nos nossos pensamentos coisas que não agradam ao Senhor. Nós queremos ter coisas que não vai fazer nada de bem para a nossa vida. Nós esquecemos muitas vezes de buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos que parar e nós temos que pensar o que Deus quer para a minha vida. Será que isso que eu quero tanto vai fazer bem para mim, vai fazer bem para as outras pessoas? Ou será que simplesmente é uma coisa passageira? É como muitas vezes a gente tem desejo de comprar um carro, né? Eu vejo muitas pessoas que a gente atende que tem aquele desejo e atropelam todas as coisas, compram um carro, fazem lá em muitas e muitas vezes. Aí, dali um mês, 2, 3, aquele desejo do carro, você já está usando o carro mesmo, você já não tem mais aquela vontade. Mas a consequência daquele desejo, que era só teu, faz com que você vai ter muitos e muitos tempos pagando isso, pagando essa dívida. Isso vai deixando pessoas frustradas e pessoas tristes. Então, muitas vezes nós oramos depois que nós já fizemos todas as coisas. Aí a gente quer que o Senhor nos cuide, que o Senhor olhe para nós, mas aí nós já fizemos aquilo que nós não precisaríamos fazer. Nós precisamos querer aquilo que o Senhor quer para nós, mas nós queremos muitas vezes o que os outros têm. A inveja, hoje em dia, a ganância, faz com que o nosso desejo seja por coisas que não nos pertencem. Muitas pessoas olham para outras pessoas e dizem, como eu gostaria de ser como aquela pessoa, como eu gostaria de ter aquilo que aquela pessoa tem, olha que vida boa aquela pessoa tem. Mas você não sabe quanto aquela pessoa, ela luta para ter aquilo que ela precisa. Quanto ela tem feito, quanto ela tem trabalhado para isso, né? Escolher o que eu quero não é a vontade de Deus. Nós sim precisamos ouvir o Senhor falar, ouvir a voz de Deus. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Boa noite, Dicleia, seja bem-vinda também. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar com esse mundo. Ou seja, nós não podemos estar inseridos nesse mundo e achando que tudo está certo, que tudo está bom, que tudo que estamos fazendo está ótimo. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos sim que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que buscar sempre a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu posso dizer assim para vocês com toda certeza, que na minha vida, na minha família,
eu vejo tudo tão perfeito e maravilhoso, segundo aquilo que o Senhor quer nos dar, né? A gente consegue fazer tantas coisas porque é o Senhor, aquele que está no centro das nossas vidas. Escolher o que eu quero e não o que o Senhor quer, não fazer a vontade de Deus, ele faz com que a gente nos afaste de Deus, viva em pecado e esteja achando que isso tudo é normal, mas não é. O mundo, ele jaz no maligno, então significa o quê? Que nós temos que fazer essa mudança na nossa vida. Lá em Amós 3,7, a palavra de Deus diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas naquele tempo, e a nós hoje através da sua palavra. Deus, ele quer se revelar e ele quer revelar para ti o propósito que ele tem para a tua vida. Boa noite para a Sônia e para o Gustavo lá de Campos Novos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma responsabilidade íntima com Deus. Então, se você conhece a palavra, se você já ouviu falar de Jesus, você sabe que existe o grande comissionamento. E nós temos que levar adiante a palavra de Deus. Mas, nos nossos desejos egoístas, lembra que eu falei no começo, né? Os nossos desejos egoístas acham que Deus pode usar outras pessoas, não eu. Tem outra pessoa para fazer isso, outra pessoa para fazer aquilo, e eu não preciso fazer nada nesse mundo. Eu não preciso estar presente em nada que seja feito na minha igreja, na minha comunidade, na minha família. Deus coloca outras pessoas para fazer isso. Mas Deus, ele quer você no lugar que você está. Então a gente costuma dizer assim, ó: floresça onde você está, dê frutos onde você está, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. O Senhor, ele nos chama para seguir o propósito que ele preparou para nós. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós começamos a olhar e a gente para tudo, e quando a gente lê lá em Mateus, se Deus veste a árvore do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, imagina nós que somos os filhos dele. Só que nós temos uma fé tão pequena que muitas vezes nós não cremos que o Senhor vai realmente estar cuidando de nós de uma maneira tão grandiosa. Deus, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos no tempo que nós estamos precisando. Então, Deus é um Deus de suprir as nossas necessidades. E ele, mais do que ninguém, ele sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que vai fazer com que nós nos acheguemos mais perto dele. Tem coisas que nós gostaríamos de ter, tem coisas que nós gostaríamos de fazer, mas talvez essas coisas não se concretizem, porque não são propósitos do Senhor para a nossa vida. E não são aquilo que Deus quer que nós façamos. Porque algumas coisas na vida, quando você vai fazer, te afasta do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o mundo, ele nos oferece tantas coisas que você se acostuma com aquilo, acostuma com as coisas do mundo e esquecem as coisas do alto, as coisas do Deus. E nós precisamos colocar a nossa esperança e a nossa confiança somente no Senhor. Nós não podemos colocar a nossa esperança em nada que não seja o Senhor, né? Estamos vivendo um tempo de política. Nós não podemos colocar a nossa esperança nos políticos. Sim, temos que escolher o melhor, temos que orar por nossas autoridades, orar por as pessoas que o Senhor vai colocar, e ninguém vai ser colocado se não for da vontade do Senhor, mas temos que fazer a nossa parte, mas a nossa esperança tem que estar em Jesus. Nós não podemos pensar, não, mas fulano vai entrar lá, vai mudar, vai ser mil maravilhas. Não, tudo é do Senhor, e quando o Senhor está na frente da tua vida, esteja quem estiver, o que é teu, o propósito do Senhor para a sua vida, ele vai se cumprir. Nós não podemos trilhar o caminho que não é nosso, o caminho dos outros. Então, aquilo que é teu, aquilo que é propósito do Senhor para a tua vida vai se cumprir. Não importa o que hoje você esteja passando. Vocês podem pensar assim, não, mas não vai dar certo. Não. Deus,
ele usa quem ele quer usar e ele faz como ele quer fazer. Deus é um Deus que faz, desfaz, ele refaz, porque ele tem todo o poder. Deus é o Todo-Poderoso. A revelação do Senhor só pode vir dele, não por meio de outros. A revelação do Senhor vai vir para cada um conforme ele quer. Então, cada um de nós temos um propósito aqui nesse mundo. Nós não temos, eu não posso usufruir do propósito de outra pessoa. Eu tenho que entender o que Deus quer da minha vida. Nós precisamos compreender que nossas escolhas, o caminho a trilhar, precisam ter a presença dele, a presença de Deus, para que nós possamos vencer. Então, nada do que você vai fazer, nada do que nós vamos fazer, nós podemos fazer sem Deus. A palavra diz que ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, mas ele quer que você convide ele para estar na sua vida. Ele quer que você diga para ele: eu só vou se tu vais comigo. Muitas vezes nós temos compromissos que nós temos medo de ir, medo de assumir. Mas nós oramos e nós falamos: Deus, se tu for à frente, eu vou. Se não for para ser tu, se não for para ser os teus propósitos para minha vida, então que tire isso, que tire esses pensamentos, que tire esses desejos do meu coração. Mas coloca na minha vida aquilo que é bom e que é propósito teu. Porque nem tudo aquilo que a gente faz que é bom vem do Senhor para as nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio para escolher tudo na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, nós temos esse livre-arbítrio que o Senhor nos deixou para escolher. Mas eu prefiro estar no deserto com Deus. O nosso destino é vida eterna para adorar nosso Deus. Às vezes você está passando um deserto, mas se você estiver com Deus, até no deserto vai ser bom. Como a Rosemar sempre costuma falar aqui na igreja, deserto não é lugar de fazer morada, deserto é lugar de passagem. Então, se hoje tu estás passando por um deserto na tua vida, está passando por uma tempestade, está passando por um problema, Deus sabe o mais profundo de cada coração. Isso vai ser um tempo de passagem, porque o nosso destino é a vida eterna para adorar o nosso Deus. Algo tão precioso que um dia nós vamos estar no céu com o Senhor. Nossa esperança somente em Deus, um Deus que cuida e veste tão lindo as ervas no campo, um Deus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, que deu seu único filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Um Deus que nos deu a sua palavra, para que você possa ler, meditar, buscar e aprender dele. Um Deus que coloca pessoas ao nosso lado, que nos cuidam em todo o tempo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo. Busque Deus, ouça Deus falar através da sua palavra. Leia a Bíblia, ore ao Senhor Jesus, coloque Deus no centro da tua vida. E o restante Ele faz. Nós vamos orar, eu vou pedir para o Lucas cantar mais uma música, ele pode escolher a música que ele quiser cantar aqui, né? Porque às vezes eu peço umas músicas, eles dizem que não estão tão preparados, né? Mas nós vamos orar e vamos aproveitar que ele está aqui hoje para que ele possa cantar mais uma vez, né? Eu peço que vocês lembrem de mim nas suas orações. Eu ainda estou com o meu braço machucado. Hoje foi um dia que doeu muito, né? Agora à noite deu com mais calma, mas quando está frio ele dói mais. Então que vocês orem pelas eleições, orem pelos doentes, orem pelas aquelas pessoas que estão precisando se encontrar com Deus, para aquelas pessoas que precisam realmente ter um norte e entenderem que a única esperança na nossa vida é Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado por esse tempo, Deus, que podemos passar aqui meditando na Tua Palavra. Um Deus tão maravilhoso que cuida das ervas no campo.
não vai cuidar de nós, seres humanos, seus filhos, seus amigos. Cantamos que perto nós queremos estar juntos realmente aos pés de Jesus. Senhor, nós colocamos tudo nas tuas mãos, pedindo, Pai, que tu seja o centro da nossa vida, do nosso querer. Que os nossos desejos, Senhor, caiam por terra, mas que sim, na nossa mente, no nosso coração, estejam firmados nos teus propósitos, firmados naquilo que tu queres de cada um de nós, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, Pai, por todos que estão ouvindo, por todos que estão assistindo, Deus querido. E sabemos que tu estás conosco, porque se assim não fosse, Deus, não teria sentido nós estarmos aqui nesta noite. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar novamente, né? Para podermos encerrar esse tempo especial de louvor e de adoração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai.